Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. Irmãos, bem-vindos ao dia do Senhor, que assinalamos nesta Eucaristia do 26º domingo do tempo comum, em que a palavra de Deus nos convida a nos bem relacionarmos com os nossos bens e, sobretudo, a ter um coração aberto a Deus e aos outros. A abertura do nosso coração aos outros é o sinal de que o Senhor está em nós e de que o nosso coração também se abre a Ele. Então vamos, neste momento penitencial, vamos olhar o nosso coração para descobrirmos todas as situações em que não ligamos aos outros, em que desprezamos os outros e não os consideramos na sua dignidade. E pelos nossos pecados, então, peçamos perdão ao Senhor. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Senhor, que dais a maior prova do vosso poder, quando perdoais e vos compadeceis, e infundi sobre nós a vossa graça, para que, correndo prontamente para os bens prometidos, nos tornemos um dia participantes da felicidade celeste. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura da profecia de Amós. Eis o que diz o Senhor Omnipotente. Ai daqueles que vivem comodamente em Sião e dos que se sentem tranquilos no monte da Samaria. Deitados em leitos de marfim, estendidos nos seus divãs, comem os cordeiros do rebanho e os vitelos do estábulo. Improvisam ao som da lira e cantam, como David, as suas próprias melodias. Bebem o vinho em grandes taças e perfumam-se com finos ungüentos, mas não os aflige a ruína de José. Por isso, agora partirão para o exílio à frente dos deportados e acabará esse bande de voluptuosos. Palavra do Senhor. Justiça aos oprimidos, dá pão aos que têm fome e a liberdade aos cativos. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo a Timóteo. Caríssimo, tu, homem de Deus, pratica a justiça e a piedade, a fé e a caridade, a observância e a mansidão. Combate o bom combate da fé, conquista a vida eterna, para a qual foste chamado e sobre a qual fizeste tão bela profissão de fé perante numerosas testemunhas. Ordeno-te na presença de Deus, que dá vida a todas as coisas, e de Cristo Jesus, que deu testemunho da verdade diante de Pôncio Pilatos,
guarda este mandamento sem mancha e acima de toda a censura, até que a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual manifestará a seu tempo o vitorioso e único soberano. Rei dos reis, Senhor dos senhores, o único que possui a imortalidade e habita uma luz insaciável que nenhum homem viu nem pode ver. A Ele a honra e o poder eterno. Amém. Palavra do Senhor. Jesus Cristo, sendo rico, fez-se pobre, para nos enriquecer na sua pobreza. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino e se banqueteava esplendidamente todos os dias. Um pobre, chamado Lázaro, jazia junto do seu portão, coberto de chagas. Bem desejava saciar-se do que caía da mesa do rico, mas até os cães vinham lamber-lhe as chagas. Ora, sucedeu que o pobre morreu e foi colocado pelos anjos ao lado de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Na mansão dos mortos, estando em tormentos, levantou os olhos e viu Abraão com Lázaro a seu lado. Então ergueu a voz e disse: Pai Abraão, tem compaixão de mim? Envia Lázaro para que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nestas chamas. Abraão respondeu-lhe: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em vida e Lázaro apenas os males. Por isso, agora ele encontra-se aqui consolado, enquanto tu és atormentado. Além disso, há entre nós e vós um grande abismo, de modo que se alguém quisesse passar daqui para junto de vós, ou daí para junto de nós, não poderia fazê-lo. O rico insistiu: Então peço-te ao Pai que mandes Lázaro à minha casa paterna, pois tenho 5 irmãos, para que os previna, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se algum dos mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão respondeu-lhe: Se não dão ouvidos a Moisés e aos profetas, mesmo que alguém ressuscite dos mortos, não se convencerão. Palavra da salvação. Meus irmãos,
A palavra de Deus deste 26º domingo do tempo comum orienta a nossa sensibilidade para a importância da justiça e do amor cristão e sublinha que é no dia-a-dia que se vive já aqui, é neste dia-a-dia que a vida eterna se concretiza e se constrói de alguma forma no amor ao pobre. A leitura do livro de Amós apresenta a melhor e a mais ampla descrição da vida luxuosa dos ricos em todo o Antigo Testamento. Reclinados para comer, não o pão da partilha com os necessitados, mas o pão do crime e o vinho da violência. Ricos, orgulhosos, altivos, mas completamente indiferentes ao destino dos pobres. É assim que Deus não aprova a injustiça, nem a insensibilidade à miséria alheia. Foi assim que no século VIII a.C., a Assíria, com a sua invasão, pôs fim à segurança e ao descanso dos ricos espraiados nos seus divãs de luxo, como diz o texto, e não os preocupa o destino de José, isto é, da casa de José, do reino de Israel. Também o nosso tempo está imerso em contrastes que saltam à vista de todos. Basta pensar no tráfico de armas, no tráfico de pessoas, nas mortes que as guerras provocam. Basta pensar no contraste entre a abundância desmedida de alguns e a miséria de muitos outros. Tudo isto existe ao nível dos grandes deste mundo, dos decisores sobre as nossas próprias vidas. É uma espécie de injustiça global que está instalada. O contraste entre rico e pobre mantém-se, tal como no tempo do profeta Amós. É verdade que todos hoje aspiram a níveis de vida em patamares acima do que foi visto no passado. Muitos pais desejam e lutam para que os filhos não passem as privações por que passaram. É legítimo e justo, mas perguntemos, será que cada um de nós vive uma vida materialista? Se não vivemos uma vida materialista, é porque não temos recursos para tal ou é por convicção? Meus irmãos, quem vive apenas para satisfazer vícios e caprichos não pode ter, nem nunca terá, uma vida feliz e uma vida verdadeiramente realizada. Esta é a verdade, da qual não vale a pena fugir. A carta de São Paulo a Timóteo afirma com clareza que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Todos devemos combater, isso sim, o bom combate da fé. E neste sentido, conquistar a vida eterna. Pois, como bem sabemos, é a fé que nos salva. É verdade que a fé é um dom de Deus, a salvação é um dom de Deus. Ninguém se pode gloriar, como diz São Paulo noutra carta. Mas também é verdade que é preciso dizer sim ao dom de Deus e colaborar com a nossa liberdade na aceitação do dom de Deus. A parábola do pobre Lázaro e do rico avarento é uma antecipação do amanhã eterno, com o fim de darmos e aprendermos a dar valor ao tempo presente. Na narrativa desta parábola, o rico é condenado por ter fechado completamente o coração e os olhos, sem se dignar sequer olhar para o pobre. Apenas os cães lambiam as suas chagas. Nem um gesto, nem uma migalha, nem um olhar. Este rico prescinde de Deus, prescinde de uma leitura da sua vida à luz de Deus e está completamente fechado e insensível ao seu semelhante. O pobre Lázaro, cujo nome significa Deus ajuda, é uma simbólica de todos os necessitados de Deus, de todos os necessitados de fé, de todos os necessitados de cultura e de vida digna. E são muitos os que sofrem as consequências de uma sociedade que não oferece oportunidades a todos.
este pobre Lázaro de alguma maneira evoca a casa de Betânia, que é a casa da amizade, onde há um que é ressuscitado, onde há um nardo de perfume com que Jesus prepara o tempo que há de vir. Cada um pergunte a si mesmo: que pobres é que identifica hoje em dia? Será que têm nome? Quem são? E o que faço eu por eles? Diariamente os vemos nas encruzilhadas dos caminhos, ou quem sabe até na vizinhança da nossa rua. Afinal, o que pode fazer-nos mudar de vida? A narrativa da parábola insiste muito na capacidade de escuta como caminho para a conversão. Tem Moisés e os profetas que os ouçam. O que muda o nosso coração e aquilo que favorece o desapego dos bens deste mundo, aquilo que na verdade abre os olhos às necessidades alheias, é a escuta do Senhor que se revela na sua palavra. Hoje em dia, o mundo, a terra, está cheia de profetas, está cheia de milagres. Falta apenas a nossa capacidade de escuta. O abismo entre nós e vós começa agora, não é estabelecido no céu. Este abismo verifica-se quando nada fazemos pelos outros, quando a indiferença prevalece. Então compreendemos que o inferno é o prolongamento das nossas escolhas, é o prolongamento das distâncias sem coração, das distâncias que criamos nesta vida. E quando nós participamos na Eucaristia, desfaz-se o abismo entre o céu e a terra. Abrimos-nos à comunhão sacramental com o Senhor, que por nós se oferece neste banquete sacrificial que aqui vivemos. A eternidade joga-se no agora da nossa vida. Agora é o tempo de amar. Depois de cada um de nós morrer, é tarde. Agora é que é o tempo de amar. Lázaro ensina-nos que o outro é um dom. A justa relação com as pessoas consiste em reconhecer com gratidão o seu valor, com amor e com ternura, como tantas vezes lembra o nosso Papa Francisco, com amor e com ternura. Ternura não é um conceito lamechas, é uma virtude, é a virtude dos fortes, é um amor próximo e concreto, com uma atitude humilde e simples, com uma dinâmica operativa que se move, que se abaixa ao nível do outro, que se manifesta em ações concretas e que cria empatia com aquele que se ama e tem, portanto, destinatários bem definidos. Criar fraternidade, inventar fraternidade a cada momento. Este é o desafio da Palavra de Deus para este dia. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos todos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, por nós homens e pela nossa salvação dos seus. Encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos. O seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, procede do Pai e do Filho,
e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos, a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãs e irmãos caríssimos, invoquemos o Senhor Jesus Cristo, que ama todos os homens e a todos chama à felicidade eterna, dizendo confiantes: Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Pelo nosso Bispo João, dado por Deus à sua Igreja, pelos presbíteros ao serviço do Evangelho e pelos diáconos, servidores da caridade, oremos. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Pelos homens com responsabilidades mundiais, pelos que tomam a defesa dos mais pobres e pelos profetas que Deus nos envia, oremos. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Pelos que são humilhados como Lázaro, pelos que são atormentados como o rico e pelos que seguem a Cristo, luz do mundo, oremos. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Pelos emigrantes em busca de trabalho, por todos os excluídos deste mundo e por aqueles que foram vítimas de acidentes, oremos. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Pelos professores e alunos de todas as escolas, pelos que vão entrar no último ano de estudos e pelos que já terminaram, mas não trabalham, oremos. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Por nós próprios que escutamos Jesus Cristo, pelos que guardam no coração a sua mensagem e por aqueles que depressa a vão esquecer, oremos. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Senhor Jesus Cristo, que não cessais de nos interpelar pela palavra, abri os ouvidos do nosso coração à voz daqueles que nos chamam a servi-los nas suas necessidades e problemas. Vós, que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo.
Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Deus de misericórdia infinita, aceitai esta nossa oblação e fazei que por ela se abra para nós a fonte de todas as bênçãos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em ti. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, fonte da verdade e da vida, é verdadeiramente o nosso dever, é a nossa salvação bem dizer-vos e dar-vos graças, porque neste dia de festa, aqui nos congregais na vossa casa, hoje, a vossa família, reunida para escutar a palavra da salvação e participar no pão da vida, celebra o memorial do Senhor ressuscitado, na esperança do domingo que não tem ocaso, quando toda a humanidade entrar no vosso descanso. E então veremos o vosso rosto e louvaremos sem fim a vossa misericórdia. Nesta feliz esperança, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que Nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença, para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e no sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornei-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo João e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de Nosso Senhor e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, bem-aventurado João Batista Machado e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Num só coração e numa só alma, rezemos a oração dos irmãos, a oração dos filhos de Deus, ensinada pelo próprio Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai a paz ao mundo em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja. Dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudemo-nos todos na paz e no amor de Cristo.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
Oremos. Fazei, Senhor, que este sacramento celeste renova a nossa alma e o nosso corpo, para que, unidos a Cristo neste memorial da sua morte, possamos tomar parte na sua herança gloriosa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Podeis sentar-vos por alguns minutos, por favor. Informar relativamente à paróquia da Sé que estão abertas as inscrições na catequese e possíveis transferências de paróquia para paróquia ao longo desta semana. É aqui no cartório interparoquial entre as 15 e as 18 horas. O sacramento da reconciliação, que durante o verão se celebrou apenas entre as 8 e as 9 da manhã, agora, a partir do dia 1 de outubro, é alargado ao período do meio-dia. Portanto, das 12 às 13 horas, de segunda à sexta, estará também aqui um sacerdote para atender no sacramento da reconciliação. O dia 1 de outubro é o dia da abertura do mês missionário extraordinário, a culminar o ano missionário extraordinário, que, portanto, terá aqui a sua celebração na missa das 9 horas, como é habitual. O Conselho Paroquial para os Assuntos Económicos irá reunir no dia 17, igualmente no mesmo dia. Também no mesmo dia, pelas 19h30, reúne a equipa de leitores da Sé no centro paroquial, e também na terça-feira no Salão Paroquial de Santa Luzia, preparação de batismo para pais e padrinhos às 20 horas, entretanto. Na sexta-feira, a partir das 14 horas, visita do pároco aos doentes da Zona A. No sábado, pelas 17 horas, adoração ao Santíssimo Sacramento, sobretudo para a confraria do Santíssimo, mas naturalmente também para todos os cristãos da nossa paróquia, e não só. Às 17 horas, hora de adoração ao Santíssimo Sacramento. Depois, às 18 horas, os catequistas serão apresentados às famílias na celebração da Eucaristia Vespertina do próximo sábado. Peço a todos os catequistas que estão aqui na Sé, no final desta Eucaristia, recolham as suas capas que estão na sacristia. Também o próximo domingo é dia de eleições para a Assembleia da República. Aqui na freguesia da Sé, o lugar da votação é na Escola Infante Dom Henrique, no Alto das Covas, como todos sabem. E hoje é o dia para o voto antecipado na Câmara Municipal, desde as 8 da manhã até às 19 horas. Desejo também a todos aqueles que estiveram connosco nesta celebração e que nos visitam em turismo ou em férias, tenham gostado de estar connosco a celebrar a nossa fé. Igualmente também uma grande parte ainda dos seminaristas ainda não estão colocados nas paróquias onde vão trabalhar pastoralmente ao longo deste ano, provavelmente no próximo domingo já não estarão, pelo que também uma palavra dirigida a eles, já que eles estão no coração da Diocese e, portanto, são uma semente de esperança para o que da Igreja se espera no futuro. E todos aqueles que também, através da comunicação social, nos escutaram, enfim, os presos, os doentes, os que estão em viagem, os imigrantes, todos aqueles que de uma maneira ou noutra estiveram em sintonia e em comunhão conosco. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz, um domingo bom para todos, e a todos o Senhor acompanhe.